Senhores, autoridades presentes, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Informamos que essa cerimônia está sendo transmitida pelo canal do Instituto de Estudos Avançados da USP. Gostaríamos de solicitar que coloquem os seus celulares no modo silencioso. Neste momento, daremos início à cerimônia de posse da diretoria do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Para compor a mesa solene, convidamos o professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora. Professora doutora Marina Galottini, secretária-geral da USP. Professor doutor Guilherme Ariplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados no período de 2020 a 2024. Professora doutora Roseli de Deus Lopes, diretora do Instituto de Estudos Avançados a ser empossada. E o professor Dr. Marcos Silveira Buqueride, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados a ser empossado. Solicitamos para que todos, em posição de respeito, para acompanharmos o hino nacional que será executado pela OSUSP e Coral USP. Lampião
Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que registraram antecipadamente sua presença junto ao cerimonial. General Eduardo Schneider, chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro. Sr. Harmut Richard Glaser, secretário executivo do Comitê Gestor da Internet. Sr. Ricardo Otaki, fundador e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Tomi Otaki. Professor Dr. Rodrigo Lara Mesquita, conselheiro no Estadão e conselheiro no Centro de Inovação da USP. Sr. Eduardo Migon, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro. Dr. Arlen Habert, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Os professores doutores Aloysio Augusto Cotrim Segurado, pró-reitor de graduação. Paulo Nussensweig, pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Adenilson da Silva Simão, pró-reitor adjunto de pós-graduação, Roussan Aldine Zaia, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão, Arlindo Felipe Júnior, chefe do gabinete do reitor, Edmilson Dias de Freitas, coordenador executivo do gabinete do reitor, Fábio Fresati, assessor do reitor, José Roberto Cardoso, assessor do reitor, Fernando de Queiroz Cunha, assessor do gabinete do reitor, Hugo Tsunugo Yoshizaki, assessor do gabinete do reitor, Rubens Bessac, assessor do gabinete da vice-reitora, Célia Regina da Silva Garcia, assessora do reitor, professor Dr. Carlos Guilherme Mota, diretor do Instituto de Estudos Avançados no período de 86 a 88. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão anunciadas. Anunciamos, neste momento, os atos de posse da diretoria do Instituto de Estudos Avançados. Anunciamos a leitura do termo de compromisso de diretor pela professora doutora Roseli de Deus Lopes. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Anunciamos, neste momento, a leitura do termo de compromisso de vice-diretor pelo professor Dr. Marcos Silveira Buquerite. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Passamos, neste momento, à leitura do termo de posse pela professora doutora Marina Galottini, secretária-geral da Universidade de São Paulo, e, após a leitura, a assinatura do mesmo. Na sala do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, no dia 4 de novembro de 2024, às 14 horas, perante o magnífico reitor, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, e, com transmissão simultânea, membros do Conselho Universitário, representantes do corpo docente, discente e administrativo, a professora doutora Roseli de Deus Lopes e o professor doutor Marcos Silveira Buqueride, após prestarem o solene compromisso, tomam posse, respectivamente, das funções de diretora e vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados, para os quais foram indicados pelo douto Colégio Eleitoral do IEA, com exercício a partir de 19 de abril de 2024, em ato publicado no Diário Oficial de 4 de abril de 2024, em cerimônia que fica registrada neste termo, assinado pelo magnífico reitor, pelos empossados e demais autoridades que compõem a mesa, e por mim, Marina Galottini, secretária-geral da Universidade de São Paulo.
Registramos e agradecemos também a presença dos professores doutores Humberto Cordani, diretor do Instituto de Estudos Avançados de 94 a 97, Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados de 2012 a 2016, e também coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciências, Paulo Saldiva, diretor do IEA no período de 2016 a 2020, Reinaldo Gildice, diretor da Escola Politécnica, Patrícia Gama, diretora do Instituto de Ciências Biomédicas, Maria Dolores Montoya Dias, diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Pedro Vitoriano de Oliveira, diretor do Instituto de Química, Ricardo Ritio Vinha, diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Esther Hamburger, vice-diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, Marcelo Quinori Zufo, coordenador do Centro de Inovação da USP, Inova, Ana Helena Reale Costa, presidente da CERT, Comissão Especial de Regime de Trabalho, Camilo Zufilato, vice-coordenador do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, Elizabeth Moreira Assaf, coordenadora do Instituto de Estudos Avançados no Polo São Carlos, Marcílio Alves, diretor executivo da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, Regina Peckelman Marcos, professora emérita do ICB, Moacir de Miranda Oliveira Júnior, coordenador do Escritório de Desenvolvimento de Parcerias, Maria Lúcia Zaidan Dagli, vice-presidente da CERT, Bernadette Angelina Gatti, cátedra titular da Cátedra Alfredo Bos de Educação Básica do IEA, e Alexandre Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano do IEA USP. Ouviremos, neste momento, as palavras da professora doutora Roseli de Deus Lopes, diretora do Instituto de Estudos Avançados. Boa tarde a todas. Eu achei que eu não ia ficar nervosa, mas não teve jeito. Então, dessa vez eu escrevi, eu costumo fazer a fala normalmente, né, de coração, mas eu escrevi aqui algumas coisas para me orientar melhor. Então, senhoras, senhores, colegas, alunos, pesquisadores, amigos, familiares, é com uma profunda honra e um imenso sentimento de responsabilidade que eu subo a esse palco hoje ao assumir a posição de diretora do Instituto de Estudos Avançados da nossa prestigiosa Universidade de São Paulo. Este é um marco, não apenas em minha jornada profissional, mas também é um momento histórico para a nossa instituição, uma vez que, pela primeira vez em 38 anos, uma mulher ocupa esta posição. Quero começar agradecendo a minha família, não vou chorar, pelo apoio constante em todas as situações. A gente sabe, né, como a carreira da gente exige muito, né, e muitas vezes a gente fica ausente para poder cumprir com os compromissos. Então, o apoio incondicional, né, da família, aqui representada pelo meu marido, pelo meu filho, isso é super importante. Eu agradeço aos membros do Conselho Universitário, do Conselho Deliberativo do Instituto e a outros colegas que compõem o Colégio Eleitoral, pelo depósito, né, de confiança na nossa capacidade aqui de liderar. E quero agradecer também aos colegas, né, que não estão no Colégio Eleitoral, mas que estão nos dando apoio, né, desde que eu era, né, junto com o professor Ari, a vice-diretora, e agora assumindo a diretoria. Então, muito obrigada a todos, né, que nos apoiam. Agradeço ao professor Marcos Buqueride pela parceria e por estar junto comigo como vice-diretor, né, nesse novo período agora. Agradeço muitíssimo ao professor Goldenberg, duplamente. Se estou da universidade, a culpa é dele, porque foi um momento em que ele era reitor, que eu terminei a graduação, e que, num momento de investimentos na universidade, acabei optando por continuar aqui, primeiro como técnica, né, de laboratório, e depois, na sequência, me tornei docente da universidade. Então, quero agradecer ao nosso grande mestre, que foi o idealizador do IA, o professor Goldenberg.
E quero agradecer também a todos que ocuparam a direção antes de mim. Então, começando aqui pelo nosso primeiro diretor, né, em 1986, professor Carlos Guilherme Mota, que está aqui nos prestigiando. Muito, muito, muito obrigada, professor, por estar aqui. Ao professor Jacques Markovitch, professor Humberto Cordani, que está aqui também hoje. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer àqueles que já nos deixaram, mas que certamente estão iluminando o caminho de muitos. Professor Alfredo Bose, Gerhard Malnick, João Steiner e César Hades. Quero agradecer também ao professor Martin Gosman, que está aqui na plateia. Está aqui. O professor Paulo Saldiva. E está ali, achei o Paulo Saldiva. E agradecer muito ao professor Ari Plonsky, que foi quem me convidou para conhecer melhor o IA, e fizemos uma parceria e fomos eleitos aí para a direção da gestão anterior. Então, assim, é um agradecimento imenso, né, por me abrir esse caminho, né, para uma entidade tão prestigiosa da universidade como é o IA. Então, as contribuições dos que me antecederam, esforços, pavimentaram esse caminho que agora nós seguimos. E eles servem, né, de inspiração e exemplo, e a gente pretende, né, conseguir dar sequência a tudo que já foi feito e que está dando certo, né? A gente tem que reconhecer o valor de tudo que deu, que está dando certo, que a gente continue e que a gente possa dar uma contribuição adicional, né? Assim, na ciência, a tecnologia, assim, é um passo de cada vez, né? E a gente conseguindo trazer mais, né, mais desafios e mais realizações. Um agradecimento especial a toda a equipe técnica e administrativa do IA-USP. São pessoas incríveis, aqueles, né, que estão conosco no dia a dia do IA sabem disso, são pessoas incríveis, dedicadas, super profissionais, com quem tive a sorte de conviver nos últimos 4 anos como vice-diretora e agora, desde abril, como diretora. Quero agradecer a todos os coordenadores de polos, né, então, de São Carlos, a professora Elizabeth está aqui, manda um abraço para o Davi, a professora Carla, né, coordenadora de Ribeirão, Camilo, que está aqui conosco. Então, agradecer muito pelo trabalho a todos os servidores dos polos, todos os coordenadores dos vários tipos de agrupamentos e pesquisadores. Nós temos 19 grupos de estudo, 25 grupos de pesquisa, temos 9 agora, começando mais uma cátedra, né, 10 cátedras, 3 NAPs e 2 centros de síntese. Então, é um trabalho incrível que é desenvolvido no IA. Eu queria mandar um abraço para todos os coordenadores, cumprimentando a professora Bernadette Gatti, que está aqui. Então, em nome dela, quero mandar um abraço para todos os pesquisadores, titulares de cátedra como ela. Vi também o professor Carlos Nobre, né, que em breve, já é nosso pesquisador, mas muito em breve vai assumir um outro papel, né, conosco no IA. Agradecer aos professores honorários. Vejo a Regina Marcos ali, então, em nome dela, cumprimento a todos os professores honorários do IA. Eu tenho a vantagem de que, depois dessa cerimônia, nós vamos ter o lançamento do livro. Então, eu não vou precisar contar a história do IA, né, nem fazer uma síntese, porque o professor Ari, que tem uma memória incrível, nos deu, né, o prazer de podermos contar com um livro que tenta resgatar essa história de 38 anos do IA. Então, agradecer ao Ari, ao Ronei, que, junto com ele, e colaboradores, logicamente, né, que forneceram as informações, porque é muito importante a gente valorizar a memória, para a gente poder aprender com o passado, para conseguir construir um futuro melhor. Hoje, nesse mundo de aceleradas mudanças, estamos diante de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. O papel das nossas instituições é cada vez mais importante. Nossa missão é promover a busca contínua pelo conhecimento, inovação e reflexão crítica. Podemos e devemos ser os faróis de evidências científicas e também de esperança, não apenas para nossos alunos e pesquisadores, mas para a sociedade como um todo, contribuindo para um mundo mais justo, com equidade e cheio de possibilidades.
Como diretora, estou comprometida em fortalecer a interdisciplinaridade e a intersecção entre a pesquisa e a aplicação prática do conhecimento, promovendo parcerias que ampliem nossa influência e nosso impacto. Buscaremos constantemente a pluralidade de vozes e a inclusão, assegurando um ambiente colaborativo em que todos se sintam representados e ouvidos em nossas discussões, e onde todas as ideias, independentemente de sua origem, sejam bem-vindas. A diversidade de pensamentos, experiências e conhecimentos é o que nos impulsiona a inovar e a encontrar soluções para os grandes desafios que enfrentamos, desde as questões sociais até as mudanças climáticas. Convidamos a todos vocês a embarcar nesta jornada conosco, para que possamos juntos explorar novas possibilidades, ultrapassar barreiras, enfrentar desafios e colocar o Instituto de Estudos Avançados ainda mais em destaque, tanto no cenário nacional como internacional. Muito obrigada. Registramos e agradecemos também a presença do professor Dr. Carlos Nobre, diretor científico do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo e diretor do projeto Amazônia 4.0. Anunciamos neste momento as palavras do professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bem, boa tarde. Alô, alô. Boa tarde a todas e todas. É um prazer tê-los aqui conosco para a posse do EA. Eu gostaria de saudar inicialmente meus colegas de mesa, a nossa reitora, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, nossa secretária-geral, Marina Galottini, o diretor do EA no período de... Eu gosto quando falo 2000 a 2024, porque eu nunca me lembro das coisas dos cargos que eu ocupei ali. Então, a professora Ari Plonsky, a professora Roseli, que está assumindo o EA, e o professor Marcos Silveira Buqueride, que tenho certeza que será um colaborador grande da Roseli. Gostaria de saudar, em nome do general Eduardo Schneider, chefe da assessoria de Relações Institucionais do Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro, todas as autoridades presentes. Agradeço ao Exército Brasileiro, principalmente o Comando Militar do Sudeste, que homenageou recentemente a USP, com a comenda que eu e a professora Maria Arminda fomos lá receber no Dia do Soldado. Muito obrigado, general. Gostaria de saudar o Dr. Rodrigo Lara Mesquita, sempre lembrando a participação grande da família Mesquita na formação da USP, na criação da USP. São documentos que a gente nunca se cansa de ler, os documentos gerados pela família Mesquita sobre o ensino e sobre mesmo a criação da USP. Eu acho que se a USP ela tem o sucesso que tem hoje, acho que grande parte nós devemos a ter sido muito bem nascido, muito bem planejado o nosso nascimento, e agradeço novamente a família Mesquita. Gostaria de agradecer a presença e saudar todos os ex-diretores do EA em nome do professor Carlos Guilherme Mota. Obrigado, professor, por ter vindo aqui. Em seu nome, eu homenageio todos os ex-diretores do EA e parabenizo pela criação do EA também. E, em nome da gestão atual, saúdo o professor Aloysio Segurado, pró-reitor de graduação da nossa universidade. Obrigado, Aloysio. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo o professor Ari Plonsky. O professor Ari Plonsky foi um grande diretor do EA. Ele sempre defendeu muito o EA, sempre foi um membro constante no gabinete da reitoria, solicitando novas aquisições, novos planejamentos, novos objetivos do EA. Ele, além disso, ele teve uma qualidade muito grande nas discussões que ele fez no EA, nas cátedras, nos seminários, nos diversos assuntos que, durante a sua gestão, foram discutidos e foram apresentados para a sociedade como contribuições da Universidade de São Paulo. Então, eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas ao professor Ari.
E já desejo à professora Roseli uma excelente tarefa, uma excelente missão. Zufo, fui eu que falei para ela não falar da família, senão ela ia chorar, mas você vê que ela é muito mais forte do que eu, porque se eu falar da minha família, eu começo a chorar aqui. E, Roseli, conte com a reitoria, comigo, professora Maria Arminda, com toda a administração. Já temos feito algumas reuniões, alguns planejamentos. Tenho certeza que você e o Buqueride farão uma excelente gestão, honrando o nome do EA, do que ele tem feito desde a sua fundação. Então, as portas estão abertas para você, Roseli. E gostaria de agradecer uma pessoa que não está presente, que é o professor Goldenberg, que foi o grande idealizador do EA, baseado em experiência norte-americana e europeia. O professor Goldenberg trouxe essa ideia para a universidade, assim como outras ideias também. Então, várias iniciativas que nós vemos na USP até hoje, alguém fala, não, isso aqui foi o professor Goldenberg que começou. Não, isso aqui foi o professor Goldenberg. Então, ele mantém até hoje atos que ele fez durante a sua gestão, que estão repercutindo até hoje na nossa administração. Encontrei o professor Goldenberg há cerca de 2 ou 3 meses, de um documentário que está sendo feito sobre a vida dele, foi uma entrevista lá no IEE, e o professor Goldenberg está com a mesma lucidez que ele tinha quando tinha 18 anos. Impressionante, ele deve ter algum exercício mental que ele faz, que prepara o cérebro dele a se manter atualizado. Enquanto eu esqueço onde eu pus isso, eu pus aquilo, o professor Goldenberg está muito, muito atuante ainda na vida acadêmica. Isso foi muito bom, o meu encontro com ele. E a Roseli falou que ela foi contratada, pelo que eu entendi, em algum período, alguma iniciativa do Goldenberg. Ele fez várias iniciativas que ele fez, tanto para a contratação de servidores, para a contratação de professores, trazer professores do exterior aqui para a USP no edital especial. Então, parabéns, professor Goldenberg, e quem o encontrar, diga que nós estamos muito gratos pela sua atuação, tanto como reitor, quanto no EA, e tenho certeza que vocês o trarão algum dia aqui, Roseli, para conversar conosco. Seria muito bom rever o professor Goldenberg aqui fisicamente entre o nosso meio. E o EA ele foi criado para fazer aquilo que as nossas unidades não conseguem fazer. Porque no EA você tem interdisciplinaridade, você não tem aquela obrigação de você ter na reunião de departamento, reunião disso, reunião daquilo, fazer algumas tarefas. Você pode, o IDEA é um lugar para pensar, o IDEA é um lugar para pensar o futuro da USP, os caminhos da USP, para pensar os caminhos da nossa sociedade, soluções para a nossa sociedade. Então, isso é muito importante, que o IEA faça essa congregação de atuações, congregação de pessoas com diferentes formações, e daí nós podemos dar uma contribuição original, tanto para a universidade quanto para a sociedade. Então, eu acho que o IEA nasceu para isso, o IEA continua nessa missão e tem feito grandes contribuições para a sociedade. Eu vou citar somente uma, a última que eu vi do IEA foi um congraçamento, uma união entre todas as cátedras de educação, tanto aqui de São Paulo quanto as de Ribeirão Preto, para apresentar um documento único sobre a situação da educação no estado de São Paulo e contribuições. Mais ou menos a mesma coisa que a família Mesquita fez lá nos anos 20, no final dos anos 20, aquele belo documento que eles produziram. Eu acho que hoje nós podemos produzir alguma coisa semelhante para contribuir com a sociedade. Então, parabéns pelo IEA por essa atividade. E vou citar aqui, nós temos a visita do professor Carlos Nobre entre nós, a criação da Cátedra do Clima, que foi uma iniciativa conjunta da reitoria e do EA. Nós convidamos o professor Carlos Nobre nesse importante tema e tenho certeza que será uma grande contribuição da universidade, que na cátedra do professor irá congregar vários especialistas sobre o clima, e isso é um tema que nós devemos estar muito atentos. Eu vi algumas declarações do professor Carlos Nobre do jornal, que até ele está assustado com a velocidade das mudanças climáticas e desses eventos extremos que nós estamos vivendo. Vivemos no Rio Grande do Sul, depois vivemos uma grande seca, ainda estamos vivendo na região amazônica. Há cerca de 2 ou 3 dias, ou um pouco mais, tivemos um grande evento também na Espanha, onde o sul da Espanha foi acometido por uma
uma chuva imensa num curto período de tempo, e eu acho que nós precisamos nos preocupar. E só lembrar que essa preocupação com a criação da Carta do Clima está de acordo com a posição dessa gestão reitoral, que nós colocamos 3 grandes itens para serem a marca dessa gestão: a inclusão, a sustentabilidade e a inovação com o empreendedorismo. Acho que essas são além daquilo que nós já fazemos com boa qualidade, nós estamos dando ênfase a esses 3 tópicos. Em relação à sustentabilidade, nós queremos que os nossos campos sejam exemplos para a sociedade de sustentabilidade e também procurar soluções para o Brasil, para o mundo em relação a esse tema. Nós estamos transformando os nossos campi em grande gerador de energia fotovoltaica, tanto aqui já começamos aqui no campo de São Paulo. O Vinha depois pode mostrar uma foto para vocês da IASH. Estamos fazendo o campo de Ribeirão Preto, Pirassununga, São Carlos e Piracicaba também, né, Fábio? O professor Fábio Fresati é o responsável por esse programa, e nós vamos encerrar a gestão com eu não vou falar a porcentagem, mas uma significativa geração de energia própria, diminuindo a energia que nós consumimos, principalmente usando carbono. E devemos inaugurar ainda esse mês a nossa unidade aqui, que vai transformar etanol em hidrogênio. Nós vamos ter aqui no campus ônibus circulando a hidrogênio, carros circulando a hidrogênio, diminuindo a pegada de carbono. Acho que isso é um grande programa que nós estamos fazendo, que pode mudar a matriz energética da mobilidade urbana dentro de São Paulo e dentro do Brasil. Se alguém tiver interesse, vocês saindo pela avenida, passando em frente da Poli, depois virando à direita, logo do lado esquerdo, onde nós tínhamos um estacionamento de ônibus, nós já temos lá a unidade de produção de hidrogênio, que vai ter início nos próximos dias aqui, eu não me lembro o dia, mas acho que vai ser uma grande colaboração da Universidade de São Paulo. E na Cátedra do Clima, o senhor terá a companhia, professor Carlos Nobre, de um grande professor daqui, que é o professor Paulo Saldiva. Ele será o representante do reitor na cátedra, já fiz o convite, o Saldiva aceitou. Então, o senhor vai ter que conviver com o professor Saldiva durante todo esse tempo que o senhor ficar. Ele mandou até um coraçãozinho para o senhor lá. Ó. Mas eu acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Roseli, muita tranquilidade, muita força, muito apoio da reitoria. Eu tenho certeza que pelas pessoas que vieram na sua posse, você vai poder contar com toda a comunidade da universidade colaborando na sua gestão, porque esse é o foco do IEA, e eu acho que será muito bom para a universidade os resultados que nós temos no IEA. Eu sou fã das cátedras, o professor Ari sabe disso, eu copiei enquanto pró-reitor de pós-graduação a cátedra Pascoal Senise, eu criei me inspirando no IEA, me inspirando na cátedra do IRI, na cátedra José Bonifácio, e trazer pessoas que possam colaborar conosco, inteligências que venham colaborar conosco, isso é muito bom. Então, nós temos todos esses catedráticos no IEA, eu acho que dá uma energia, dá uma grande força para a universidade continuar a fazer aquilo que nós precisamos, que é ser fonte de ensino, ser fonte de novas ideias, ser fonte de formação de recursos humanos para a nossa sociedade. E a USP está indo muito bem. Eu acho que nós estamos indo bem, razoavelmente bem nos rankings, e no dia 12 de novembro, quando vocês abrirem o Estadão, para ler o Estadão, vocês vão ver que a USP tem uma boa notícia de mais um ranking. Eu não posso falar porque o resultado está embargado, mas no dia 12 de novembro nós vamos ter uma grande surpresa de uma posição que a USP não ocupava desde 2013. Então, parabéns a todos vocês. Roseli, parabéns para você, Marcos, muito trabalho, e vamos continuar fazendo a nossa USP cada vez maior. Muito obrigado. Anunciamos o término desta cerimônia de posse da diretoria do Instituto Avançados da Universidade de São Paulo. Na sequência, teremos o evento de celebração do 35º aniversário do IEA,
USP. Solicitamos que os componentes da mesa tomem assento na plateia para darmos prosseguimento. E, passamos, a partir de agora, a condução dos trabalhos para a professora Roseli de Deus Lopes. A Universidade de São Paulo agradece a presença e a audiência de todos e tenham todos uma ótima tarde, um ótimo fim de evento. Obrigada. Na verdade, assim, já é o meu primeiro trabalho agora aqui. Eu queria, mais uma vez, né, agradecer o professor Ari. Ele tem uma memória incrível, então tudo que está escrito aqui ele já sabia, mas ele está fazendo a gentileza de deixar registrado agora no livro, né, para que a gente possa ler, para que a gente possa compreender um pouco melhor, né, como é que nasceu, né, o IA, ali logo depois de um período turbulento, né, quando a gente começa esse processo democrático. Então, ele vai conduzir agora, na sequência, queria agradecer também, né, aos patrocinadores que nos ajudaram, né, a ter uma versão não só digital, mas uma versão impressa, o CGI e a Fundação Itaú. Muito obrigada. Com você, Ari, por favor. Boa tarde. Primeiro, ainda como sequência da primeira parte da tarde, além do agradecimento pessoal pelo reconhecimento, queria chamar a atenção de 3 momentos de posse bastante diferentes, mas que caracterizam essa fluidez, essa flexibilidade do IA. Em 2016, quando o professor Paulo Saldiva assumiu a diretoria do Instituto, depois do professor Martin, e me convidou para ser o vice, a posse ocorreu no Instituto Tomiotaki, com a lógica de que a universidade não deve só ficar aguardando ser buscada, mas ela deve estar de todas as maneiras, dentro da sociedade mais ampla. A gente costuma falar em relação universidade e sociedade, dá a impressão que a universidade está fora da sociedade. Não, a universidade é parte da sociedade, então fomos a um outro segmento da sociedade, que é o segmento, no caso, das artes, e agradeço ao Ricardo Otaki, que está aqui, e que é, além de tudo, um amigo, mas foi membro do Conselho Deliberativo por aquele momento da posse do professor Paulo e deste que vos fala. A posse seguinte foi da professora Roseli como vice-diretora e eu, na ocasião, como diretor, e ela ocorreu em 2020. 2020, no pico, né, da pandemia, então ela ocorreu de uma maneira bastante oposta, né? A gente, na verdade, não podia sair. Então, foi uma cerimônia pequena, talvez havia 15 pessoas, né, mas toda a formalidade foi feita, né, os compromissos, a assinatura do livro e as falas, né, mas ela foi feita na sala Alfredo Bossi do IA, todo mundo mascarado, microfone devidamente higienizado quando passava de mão para outra. Então, foi um momento, mas para mim é simbólico de que o IA não parou, o IA continuou e se a gente for ver as realizações durante o período da pandemia, com transformações, elas foram bastante expressivas. E, finalmente, a posse hoje da professora Roseli e do professor Marcos Buqueride, aqui no Conselho Universitário, para mim isso simboliza o fato de que nós somos Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Eu acho que é sempre importante falar nome e sobrenome. Estou vendo o professor Carlos Guilherme Mota assentindo, né? E acho que esse é um elemento importante, e ele se expressa no tal colégio eleitoral. Exatamente desde, então, 2 gestões, já pela segunda vez, a posse, né? A eleição para a direção do Instituto, ela não é feita pelo colegiado interno, os conselheiros e conselheiras do Conselho Deliberativo, ela é feita por um colegiado amplo de cerca de 140 pessoas que
é um colegiado que abrange a horizontalidade do Instituto, então todos os membros, todos os dirigentes de unidades da Universidade de São Paulo e os representantes das respectivas congregações no Conselho Universitário votam, e votam também os conselheiros e as conselheiras, não apenas os presentes, mas também todos aqueles e aquelas que em algum momento participaram. Portanto, a verticalidade, a história. E essa combinação, que é singular, é um colégio eleitoral único na universidade, eu acho que simboliza essa pertinência e o fato de que, como a professora Roseli comentou, o Instituto, que é pioneiro, né, primeira unidade criada na América Latina, desse tipo de ente, ele consegue fazer o que consegue fazer, em grande medida, porque é parte da USP. Então, a gente tem que reconhecer isso e ter a cerimônia de posse da professora Roseli e do professor Marcos aqui no Conselho Universitário, eu acho que é simbólico. Então, 3 momentos, 3 posses diferentes, mas em lugares diferentes, representando características do Instituto. Bom, eu pensei que eu estava desempregado depois de deixar a direção do IA, mas agora eu acabei de ser nomeado mestre de cerimônias de uma sessão aqui, e eu não fiz curso disso, então vocês me desculpem qualquer, enfim, situação inadequada. Eu entendo que, professor Carlotti, muito obrigado, eu entendo que, pelo que me foi dito, eu deveria convidar a professora Maria Arminda, que fala uso da palavra, né, em nome da reitoria, se puder já participar. Professor Carlotti, o senhor evidentemente é convidado de honra, mas o senhor, pois é, então, eu queria convidar quem de fato fez a pesquisa histórica, o Dr. Ronei Citrinovich, que está aonde? Cadê o Ronei? Hein? Ronei, vem para cá. Nós combinamos que você não queria falar, mas sentar, você não disse que não queria, então, por favor, sente aqui. Obrigado, professor Maria Arminda. Queria convidar, em nome dos patrocinadores, o caríssimo professor, sempre professor, foi professor da USP, continua professor, nos ensina, Hartmut Glaser. Onde está o Glaser? Por favor. Obrigado, Glaser. Sente-se. É isso. A dinâmica que parece que vai acontecer é a seguinte. A professora Maria Arminda, nossa querida vice-reitora, ela fez uma apresentação, assim como o professor Carlotti, mas ela fez uma apresentação, ela conhece o IA, participou bastante, participa das atividades do Instituto, então ela falará, enfim, sobre a história do IA, o livro, ela escreveu uma belíssima introdução. Na sequência, o professor Goldenberg deixou um vídeo gravado, ele, aos seus 96 anos, tem algumas limitações para sair de casa, mas ele fez questão de fazer um depoimento que eu não vi ainda, então também estou bastante curioso. Na sequência, eu vou pedir, em nome dos patrocinadores que nos apoiaram nessa empreitada, que o professor Glaser faça uso da palavra, e eu, no final, se sobrar alguma coisa para falar, eu falo também. Professora Maria Arminda, por gentileza. Estou sendo bastante informal, tá? Então, como eu disse, eu acho que estamos em casa, na família, e a ideia é compartilhar um pouquinho o que foi a história e o que está registrado. Muito obrigada, professor Ari Plonsky. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar a mesa e agradecer muito a gentileza do professor Ari Plonsky me convidando para fazer parte dessa mesa. Confesso que um pouco
surpresa, diria até mais, né? Um pouco preocupada, porque quem me conhece sabe que, vindo da Faculdade de Filosofia, eu tenho como hábito escrever tudo, né, quando vou falar. Mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje e, antes de mais nada, quero cumprimentar uma pessoa muito especial aqui presente, o professor Carlos Guilherme Mota, fundador, junto com o professor Goldenberg, do IEA. Foi o seu primeiro diretor e foi também a figura que, do que eu me lembro, junto com o conselho do IEA e com integral apoio do reitor da época, professor José Goldenberg, eu me tornei professora da USP no fim, viu, Roseli? No fim da gestão do professor Goldenberg. E no conjunto de inovações que ele trouxe para a universidade, o IEA é, com certeza, aquela instituição paradigmática desse avanço e dessas inovações. Havia outras também, aliás, Ari, desculpe, eu vou já para o tema. Havia outras também, uma que eu, na época, estudante ainda de pós, depois professora, assim que defendi meu doutorado. Isso foi uma criação do professor Goldenberg. Os professores da Universidade de São Paulo deveriam portar o título de doutor. Depois, professora, eu amava o Clube dos Professores. Era um lugar ímpar de sociabilidade da universidade. Lá, as pessoas das mais diversas áreas se encontravam, podiam ter uma happy hour, podiam conversar, podiam celebrar teses, seminários, etc. E o IEA era parte disso. E ninguém pode esquecer, e aí eu escrevi esse texto pequeno, porque também me preocupei em me manter segundo as exigências do número de páginas, mas, para escrever, eu fui ler um pouco sobre a história do IEA e fui também me utilizar da memória que eu trago comigo sobre o IEA quando eu era ainda estudante de pós-graduação e depois jovem professora na Universidade de São Paulo, já faz muito tempo. E o que eu me lembro é que o IEA ele trazia figuras, isso muito na gestão do professor Carlos Guilherme, figuras importantíssimas de fora do Brasil, além de promover seminários muito avançados. E eu gostava, em consonância com o nome da instituição, né? Instituto de Estudos Avançados, sincronizado com essa missão da Universidade de São Paulo, trazer o que há de mais avançado, não só dentro da USP, mas fora da USP, em todas as áreas do conhecimento. Então, lá eu cheguei a ver, por exemplo, uma bailarina, né, que é casada com o grande historiador Morse, e essa liberdade que marcava o IEA, ela estava muito adequada àquele momento do Brasil. O IEA é uma instituição ligada à democracia, aos projetos democráticos. E, por essa razão, quando eu fui ler um pouco sobre a história do IEA, eu me dei conta
de uma coisa que às vezes a gente não fala. Ele era também a instituição para receber os professores compulsoriamente aposentados. E, portanto, era uma posição da Universidade de São Paulo em relação à recusa do arbítrio. Assim como, de outra maneira, em outras circunstâncias e com outras questões, a gestão reitoral atual, que tem o professor Carlos Gilberto Carlotti como a figura avalizadora de tudo isso, nós temos feito iniciativas para afirmarmos o repúdio da universidade ao arbítrio e afirmarmos o avanço da universidade e a sua autonomia. Não existe universidade se a instituição não for detentora de autonomia. Então, essas experiências da diplomação de estudantes que foram mortos pela repressão na ditadura é uma das expressões disso. Há várias outras. Toda a política de inclusão, as bolsas, né, professor Massi? Então, isso quer dizer que a universidade ela se recusa a aceitar as formas que são formas que expressam, né, tudo aquilo que nega o sentido mesmo de uma universidade, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa. O inconformismo, ora, não existe pesquisa e não existe ciência se nós não estivermos inconformados com um dado. Não existe, na verdade, cultura se formos apenas reprodutores do que existe, porque aí é sintoma social dominante. E aí os meios de comunicação fazem muito melhor do que a gente. Então, o IEA era esse lugar também, expressava isso. Não só o avanço do debate, do conhecimento, da multidisciplinaridade, essa bandeira que hoje nós estamos aqui buscando realizar, ainda hoje, mas também o lugar da recusa do arbítrio. Né? Quando os professores compulsoriamente aposentados foram abrigados dentro do IEA. Eu queria lembrar isso porque é preciso pensar que todas essas instituições que marcaram posteriormente a vida da Universidade de São Paulo como IEA, elas aconteceram no bojo dessas mudanças, do que, no fundo, das nossas esperanças. A esperança de uma universidade autônoma e, ao mesmo tempo, as nossas esperanças civilizatórias. É incrível isso. Se a história não se repete, a não ser como duas vezes, como farsa ou como tragédia, hoje nós vivemos uma tragédia civilizatória. E essa tragédia civilizatória, ela chega a atingir a própria universidade em várias dimensões. E nós temos que recusar tudo que é contra o nosso próprio sentido, né? Que é o sentido de uma universidade autônoma e com liberdade. Por isso, a importância do IEA, além do mais, Ari, porque é o lugar de afirmação civilizatória.
o reitor acabou de dizer sobre as cátedras e a importância das cátedras. Eu, todas as vezes que posso e sou convidada, eu vou ao IEA, eu tenho o maior carinho por essa instituição. Portanto, a cátedra sobre clima. Hoje, nós corremos risco da sobrevivência do planeta. Esse lugar que o IEA possui e que está na sua origem, e foi assim que ele foi pensado, é um lugar de reafirmação do caráter civilizacional da Universidade de São Paulo. Então, eu quero agradecer muitíssimo esse convite para falar hoje. Foi meio um improviso, porque para mim não estava claro, né, a minha presença nesse momento, mas é com muita alegria, sobretudo com muita honra, que eu aceitei esse seu convite, Ari. E é bom que a gente lembre desses momentos, porque eles são a seiva que nos anima até hoje. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo a professora Maria Arminda. Nós temos tido, ao longo do tempo, sempre acho que mais do que apoio, mais do que acolhimento, uma parceria, enfim, uma cumplicidade, se eu posso usar esse termo de maneira positiva, nas várias gestões reitorais, e, em particular, nessa gestão, além da cumplicidade, vamos dizer assim, reitoral, a professora Maria Arminda tem, como ela mesma falou, e eu sou testemunha, somos, né, Roseli, eu e a equipe, somos testemunhas de que a professora Maria Arminda, ela, vamos dizer assim, tem a carteirinha de presença dela super preenchida no IA, ela nunca recusa, sempre dá um jeito de aparecer e talvez a gente de vez em quando abusou, te convidou mais vezes do que a tua agenda permitia, mas você sempre nos deu o privilégio não só da presença, mas também da fala iluminadora. Muito obrigado. Quando a gente... Bom, fazer alguns comentários no meio do caminho. Por que a gente tomou a decisão de registrar o livro? Primeiro, porque deve ser feito mesmo, né? Mas, segundo, porque nós tivemos uma situação em que, num período curto, nós perdemos 2 diretores, como foi comentado pela professora Roseli, né? O professor Steiner, em primeiro lugar, e o professor Alfredo Bose, pouco tempo depois, e eu diria que nos deu uma angústia isso, né? Então, nós precisamos registrar a história pelas múltiplas pessoas que participaram, mas, em particular, pelos ex-diretores, né? E aí, mais uma vez, já foram mencionados, mas eu queria dizer da alegria de poder contar com o professor Carlos Guilherme Mota, que, fazendo jus à expressão primus inter pares, literalmente é o primus inter pares, né? Foi o primeiro, né? Ao Cordani, que também teve uma gestão marcante, e aos que estão mais próximos a esse período agora, os professores Martin Grossman, Paulo Saldiva, aqui presentes. O professor Jacques Markovitch, ele já recebeu o livro, ele teve em São Paulo até esse final de semana, mas ele está no exterior, então ele não pôde, enfim, nos acompanhar fisicamente. Mas então a ideia foi, além do professor Goldenberg, é claro, idealizador e promotor do IA, a ideia foi fazer esse registro, e para isso a gente contou com um historiador profissional, o caríssimo Dr. Rony Citrinovich, formado aqui na universidade, e que profissionalmente, né, junto com a Mônica, que também está sentada em algum lugar, criaram uma empresa especializada em histórias organizacionais. Já
publicaram mais de 100, várias delas sobre instâncias da universidade, empresas, organizações, terceiro setor, como disse, instituições acadêmicas. E eu tive o prazer de poder já conhecer de primeira mão o trabalho do Ronei, da sua equipe, quando, na época da direção do IA, nós, eu não vou dizer que descobrimos, né, mas revivemos a posição de pioneiro na aviação brasileira ter sido do IPT. Então, foi publicado um livro que é realmente muito importante. Então, esse resgate da história é especialidade dele, né? Dele, da equipe. E eu só queria dizer à professora Roseli, que eu concordo sempre com tudo que você fala, mas me permita só discordar, que eu descobri muita coisa do IA que eu não sabia lendo o livro. Particularmente, as condições, né, a professora Maria Arminda nos lembrou, das condições políticas da época, mas das condições que, enfim, geraram, né, o IA, os movimentos que acabaram conduzindo à criação do Instituto. E aí, tomada a decisão, temos que implementá-la, né? Muitas vezes a gente faz o diagnóstico, faz um plano, mas depois não consegue levar para frente. E levar para frente, até conseguimos fazer esse livro, uma das coisas, há um custo do serviço profissional, da revisão, da impressão, enfim, há um custo envolvido nisso, e nós temos um orçamento bastante já destinado a certas atividades, então fomos buscar apoio externo. E aí, uma coisa que não é minha especialidade, mas aí tive a sorte de encontrar pessoas que, no primeiro, nem terminando a frase praticamente, já disseram, conta com a gente. Então, nós iniciamos, né, o que poderia ser uma jornada mais longa, conversando com nossos parceiros de cátedras, e conversamos, então, com Eduardo Saron, que, na época, né, Itaú Cultural, Itaú Social, hoje Fundação Itaú, nos apoiavam em duas cátedras, enfim, explicamos o projeto, perguntamos se a gente poderia contar um patrocínio, que não é parceria, é patrocínio, mas que não tem nada a ver com o apoio às cátedras, o recurso das cátedras, a parceria das cátedras. E foi dado, enfim, dada uma resposta positiva. Na sequência, nós fomos, pela ordem cronológica, mais ou menos, das cátedras, nós fomos conversar com o Comitê Gestor da Internet, o professor Glaser, que está aqui, que enfim, o parceiro da cátedra Oscar Sala, voltada à internet, também está o Luiz Fernando em algum lugar sentado aí, e outras pessoas da equipe também da cátedra. O professor Glaser, com a generosidade, explicando novamente o projeto, né, com a generosidade que lhe é característica, disse, olha, fique tranquilo, eu apoio o projeto integralmente. Aí eu disse, professor Glaser, né, somos amigos há tempo, você está me causando um problema. Ele falou, como assim? O problema é que eu já aceitei metade do recurso da Fundação Itaú. Você concordaria em só apoiar metade do projeto? E ele concordou. Então, eu queria pedir, Glaser, que você falasse em nome dos patronos. O Saron tinha um compromisso, não pôde vir, então, por favor, a palavra é tua. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa e não deixar de cumprimentar a Roseli e o Marcos. Nós vamos precisar sofrer juntos os próximos 4 anos, porque a cátedra está no seu 5º ano e está sendo renovada, eu espero, por mais 5 anos. Não depende mais da gente, depende agora do IEA. Eu fiz um pequeno estudo sobre o IEA, apesar de ser professor da USP desde 68, a gente não está tão envolvido com as outras unidades. A minha escola de origem é a Politécnica, me aposentei em 2012, mas a USP não saiu de mim.
um dos culpados é o próprio Ari. A gente se conheceu há muitos anos antes e a amizade continua. E nessa caminhada conhecemos muitas pessoas que estão presentes aqui. A fundação do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, foi impulsionada por uma visão que reconhecia a necessidade de um espaço acadêmico dedicado a explorar os desafios e as oportunidades emergentes para a sociedade. Desde a sua fundação, em 1986, o IEA da USP tem se destacado como um centro de inovação e pensamento crítico, promovendo debates e pesquisas que ultrapassam os limites das disciplinas convencionais. A proposta era, e eu digo, continua sendo, reunir especialistas de várias áreas do conhecimento para investigar questões complexas, globais, que exigem uma abordagem interdisciplinar, como sustentabilidade, direitos humanos, desenvolvimento urbano, ciência e tecnologia e governança da internet. Essa visão futurista anteviu que as respostas para os problemas contemporâneos precisariam de colaborações interdisciplinares e de diálogos abertos entre a academia, a sociedade civil, o governo e o setor privado. O IEA da USP também enfatizou a importância de uma abordagem global, desde o princípio, promovendo parcerias e cooperações internacionais, além de cátedras que criaram uma rede de intercâmbio de ideias com acadêmicos de renome nacional e internacional. Essa antecipação das demandas futuras posicionou o IEA da USP como um catalisador para a inovação e para a formação de políticas públicas no Brasil, demonstrando a capacidade da USP de se adaptar às mudanças e de antecipar as necessidades da sociedade. Em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, conhecido pela sigla CGI-BR, que anualmente realiza, entre muitas outras atividades, a Escola de Governança da Internet no Brasil, um curso intensivo de 50 horas, surgiu a proposta de criar uma cátedra para promover debates, pesquisas, capacitação que visam aprimorar a governança da internet no país. O CGI-BR, criado em 1995, tem entre as suas atribuições o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e ao desenvolvimento da internet no Brasil, executando algumas coisas muito simples, como o registro de nome de domínio, alocando os endereços IPs, como também cuidando de todo o processo administrativo relacionado ao primeiro nível que um domínio tem, e no caso do Brasil é o .br. Todos os domínios terminam com .br, usp.br. Mas também é importante destacar que o CGI-BR promove estudos, recomendando procedimentos para a segurança da internet, realiza medidas de impacto no uso da internet nos diversos setores da sociedade brasileira, propõe programas de pesquisa e desenvolvimento que permitem a manutenção do nível da qualidade técnica e a inovação do uso na internet. O CGI-BR é conhecido por seu modelo de governança multissetorial. Eu sublinho, multissetorial, envolvendo representantes do governo, empresas, academia e a sociedade civil. E foi assim que, em 2021, nasceu essa parceria
do CGI-BR com o IEA da USP, criando a Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da nossa universidade. Essa cátedra homenageia Oscar Sala. Um parênteses, meu primeiro orientador com uma bolsa da FAPESP como iniciação científica, em 1964. Físico brasileiro, importante figura para a ciência nacional e internacional. Na sua gestão na fundação da FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa, conhecida como FAPESP, foi primeiro um diretor científico e depois foi diretor-presidente de 85 a 1995. E ele foi um grande fomentador e apoiador dos primeiros passos da internet brasileira. Para ampliar ainda mais a sua contribuição, a cátedra oferece a disciplina Economia, Cultura e Poder na Internet, uma iniciativa conjunta com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. Esta disciplina é oferecida no programa de pós-graduação para todas as áreas de conhecimento da USP. É uma disciplina voltada a profissionais, a pesquisadores interessados em governança da internet, motivando discussões sobre temas críticos da internet, abordando a complexa intersecção entre aspectos técnicos, jurídicos, econômicos e de poder que permeiam o ecossistema digital. Essa disciplina explora alguns temas como modelos econômicos da era digital, a influência das grandes plataformas, assunto atualíssimo, as economias de compartilhamento e os nossos modelos de negócio. Um outro destaque é a cultura digital, como as plataformas moldam a expressão cultural e a identidade coletiva na internet, além de discutir o impacto das redes sociais e dos algoritmos. E o terceiro grande destaque desse curso é a dinâmica do poder, o papel do controle de dados. Alguém disse que o dinheiro do futuro são os nossos dados. Cuidado com os seus dados. O papel do controle dos dados, o uso da inteligência artificial e as relações de poder entre as grandes corporações, os governos e os usuários. Esse momento de hoje é histórico. O lançamento desse livro, avançando em quê? A trajetória pioneira do Instituto de Estudos Avançados da USP, por ocasião do seu 38º aniversário, sendo comemorado juntamente com a posse dos novos diretores, é um registro de depoimentos dos ex-diretores, membros do Conselho Deliberativo, pesquisadores, funcionários, contando a história destes 38 anos. É um olhar para o passado, mas inspirando o futuro. Sucesso! Agradeço muito a apresentação do professor Glaser, porque ele conseguiu, ao mesmo tempo que fez, enfim, os seus comentários gerais sobre o Instituto, mostrar um caso concreto, né, de parceria. E eu queria dizer que, nos projetos que a gente tem, nas cátedras, por exemplo, os parceiros são, de fato, parceiros no sentido de que participam, dão ideias, criticam, e, nesse sentido, a Cátedra Oscar Sala é privilegiada, né, por ter o CGI e o NIC, né, NIC.br, como parceiros. Muito obrigado, Glaser, e em teu nome, em nome do Saron, eu agradeço o patrocínio, sem o qual não poderíamos ter feito o livro. O livro, como todo projeto, né, vai tendo o seu prazo um pouquinho esticado, mas eu queria dizer que
tem suas vantagens também, e uma das vantagens, um dos pontos positivos, é que coincide com os 90 anos da USP. Então, se por um lado ele está sendo lançado no mês, no final do mês, praticamente no dia do 38º aniversário do IA, ele é lançado aos 90 anos da USP, professora Maria Arminda, de certa maneira, devolvendo para a universidade, contando para a universidade o que foi feito com a missão que foi dada pelo professor Goldenberg na época, e que a frase que resume é favorecer novas ideias resultantes do convívio, em primeiro lugar. A senhora lembrou o Clube dos Professores, o professor Goldenberg tinha essa percepção de que a relação entre pessoas é essencial no mundo acadêmico. Então, favorecer novas ideias resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas áreas do trabalho intelectual. Fecha aspas agora. Essa foi a missão que recebemos, professor Carlos Guilherme Mota, os seus sucessores, agora a professora Roseli e professor Marcos Buqueride, recebemos do professor Goldenberg em 1986. Então, eu acho que está na hora de ouvir aqui. O professor Goldenberg tem que, então, nos contar, nesse momento, passados, então, os 38 anos. Posso pedir para colocarem o vídeo? Meus amigos, a criação do Instituto de Estudos Avançados em 1986 fez parte de um conjunto de medidas adotadas no período em que fui reitor da universidade, 86 a 89, para reerguer a USP, na linguagem da época, após 20 anos de período autoritário que afetou gravemente a universidade. Essas medidas tinham como objetivo levar a universidade a cumprir melhor seus objetivos determinados em seu decreto de criação em 1934, que eram não apenas a formação de técnicos e profissionais, que as escolas criadas no fim do século XIX e início do século XX faziam relativamente bem, mas promover a investigação científica, cultural e artística e estimular a cooperação no trabalho intelectual em diversas disciplinas. Conspiravam contra esses objetivos mais amplos o regime de cátedras e a própria geografia do campus da Universidade Armando de Salles de Oliveira, com quase 4 milhões de metros quadrados, um dos maiores campus universitários que conheço. A própria estrutura de departamentos havia se transformado num sistema burocratizado e até cartorial, onde a excelência na atividade científica colidia, às vezes, com considerações de equidade e isonomia, além de problemas criados na distribuição da carga didática. Daí a ideia da criação de um instituto interdisciplinar por excelência que privilegiasse a pesquisa e reflexão sobre os grandes problemas do país e do mundo, sem burocracia, sem salas de aula e laboratórios e sem vínculos empregatícios permanentes. O que tínhamos em mente, e bem implementado pelo seu primeiro diretor, professor Carlos Guilherme Mota, ao iniciar suas atividades, com uma conferência do advogado Raimundo Faoro, que na época teve um papel destacado na luta pela redemocratização do país. E visitantes, como Galbraith, eminente economista e cientista político americano. Este foi o exemplo de atividades e de nível que tinha em mente quando criei o Instituto por portaria, para evitar problemas existentes na época para tramitações de aprovações desse tipo no Conselho Universitário. Foi um ato ousado, mas hoje, passados 38 anos, deu frutos que todos podem apreciar e que será objeto de discussões e até avaliações no dia de hoje. Obrigado. Professor Goldenberg, 96 anos, continua sendo um farol para nós.
Rony, você queria... Por favor. Bom, só queria fazer um agradecimento. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Professora Roseli, professor Marcos, a vice-reitora. Queria agradecer pelo privilégio que foi trabalhar ao lado do professor Ari e da professora Roseli nessa pesquisa histórica e na redação do livro. Foi realmente um trabalho conjunto e compartilhado. E queria aproveitar para agradecer também aos funcionários do IA, a Fátima, ao Rafael Borsanelli, a Fernanda Rezende, ao Mauro Beleza, todos aqui, que acompanharam de perto, revisaram todo o trabalho e tornaram possível esse trabalho no dia a dia. A gente sabe que esse tipo de trabalho na universidade requer muitas colaborações, muitos esforços. Essa pesquisa teve uma primeira fase de trabalho ainda durante a pandemia. E naqueles dias estranhos e sombrios, o professor Ari lembrou a posse durante a pandemia, com a cidade universitária deserta. Lembro dos dias em que Maria Leonor Calazans, que está aqui fotografando, funcionária do IA, abriu o arquivo para que eu pudesse trabalhar, e na pessoa dela queria agradecer a todos os funcionários do IA. Durante a pesquisa, foi um privilégio poder realizar os depoimentos com os fundadores e diretores do IA, a começar pelo professor Goldenberg, pelo professor Carlos Guilherme Mota, estive na casa dele, professor Markovitch, até todos os outros diretores mencionados aqui. Foi realmente um privilégio intelectual ouvir longamente os projetos, ideais e sonhos que estavam em debate e foram efetivamente implantados nos difíceis, mas muito produtivos e inspiradores anos da transição para a democracia, desde o final dos anos 70, quando se começou a gestar o IA. Procuramos nesse livro, o professor Ari e eu, delinear os vetores principais e a dinâmica histórica que animaram e animam o Instituto nessas 4 décadas, tentando dar sentido às milhares de realizações, aos milhares de fatos, que certamente todos eles merecem referência. Obrigado, professor Ari, professora Roseli, obrigado a todos. Obrigado, Ronei, por nos ajudar a mostrar aspectos, como eu disse, do Instituto que certamente estavam espalhados, algumas pessoas conheciam, lembravam, mas que agora estão em conjunto e não é apenas uma coleção de fatos, né? Tem um profissionalismo, né, de quem fez história aqui na Universidade de São Paulo junto. O professor Ronei agradeceu a Leonor. Eu queria estender os agradecimentos de forma geral a toda a equipe do IA, mas em particular àqueles e aquelas que se envolveram muito nesse período extenso de produção do livro. Eu queria mencionar a Fernanda, que está em algum lugar lá. A Fernanda Rezende, ela é a responsável pela área de comunicação do Instituto, jornalista, e ela foi, enfim, acho que figura-chave, né, no acompanhamento desse processo ao longo desse tempo todo. Eu queria também agradecer o recém-chegado Rafael Borsanelli, nosso assessor acadêmico, assistente acadêmico, nome formal, que está também lá. Ele acabou de voltar de um estágio pelo programa Print no Instituto de Estudos Avançados de Amsterdã, e o Rafael, além de tudo, tem uma memória absolutamente privilegiada e um cuidado grande, então fez uma revisão meticulosa que é importante numa publicação dessa natureza. Eu quero agradecer também a revisão e as contribuições de um jornalista que tem muita juventude acumulada, o Mauro, que está aí sentado. Queria agradecer a Terezinha e a sua equipe, Terezinha, nossa assistente administrativa, que fez com que, enfim, a infraestrutura de realizações e pagamentos, e enfim, tudo que tenha que acontecer para que o livro saísse, funcionasse bem. Eu queria agradecer a Thier, uma estagiária que fez o bico de pena, que vocês vão ver no livro, do professor Goldenberg, logo no começo. E, de maneira geral, agradecer, como disse, a toda a equipe do Instituto, cuja qualidade já foi mencionada pela professora Roseli na sua fala há poucos minutos.
Eu queria também agradecer o apoio sempre presente do Conselho Deliberativo. De certa maneira, nós somos Poder Executivo e nós respondemos ao Conselho Deliberativo, e eu queria fazê-lo na pessoa da Sandra Braz. Sandra Braz, ela integra o Conselho já pelo 2º ano como representante dos estudantes de pós-graduação, correto? Correto. Então, Sandra, muito obrigado. Há outros conselheiros presentes, conselheiros atuais e anteriores, mas eu acho que é importante mencionar o papel dos e das estudantes nesse, vamos dizer assim, nesse ambiente. E foi muito feliz que, quando a professora Maria Arminda fez a sua locução, ela lembrou dos contatos que ela teve com o Instituto quando era estudante de pós-graduação. Então, nós estamos aqui essencialmente para os estudantes e para as estudantes. Esse é o nosso, enfim, a nossa vocação, é o nosso alvo, objeto, sonho principal. Então, Sandra, por teu intermédio, a gente agradece. Foi-me pedido que a cerimônia não passasse de 40 minutos e eu não posso receber a advertência da diretora no primeiro dia em que ela agora, de fato, tomou posse. Então, 2 ou 3 brevíssimos comentários sobre o livro. Não vou, evidentemente, dar spoiler, né, nesse sentido, mas eu acho que há um elemento importante que retrata o espírito do Instituto é a pergunta. É fazer a pergunta. E isso nós colocamos no título, o mérito não é nosso, o mérito foi do professor Florestan Fernandes, né, que numa das primeiras atividades do IA, quando ele foi convidado, ele entrou nesse, enfim, ente novo, né, que estava ainda emergindo, e o professor Guilherme Mota estava lá, está explicado com mais detalhe aqui, mas ele perguntou: Instituto de Estudos Avançados? Avançados em quê? Então, esse é um convite para a leitura de vocês, e que a gente espera ter, pelo menos parcialmente, respondido a essa pergunta e, ao mesmo tempo, deixar essa pergunta em aberto. Ele é avançado à medida em que ele é acolhedor para as diversas pessoas, grupos, ideias que encontram, então, esse espaço interdisciplinar de interlocução no IA. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é de que a obra ela vai ser, então, enfim, dada a quem o quiser, daqui a alguns minutos, e ela está acessível no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Então, por favor, divulguem. Terceiro lugar, é possível, é provável, que, apesar de tudo, algum equívoco tenha acontecido, então a gente ficaria enormemente grato se puderem, encontrando alguma não conformidade, como a gente fala na linguagem da engenharia, se encontrarem alguma não conformidade, nos avisem, por favor, para que a gente possa retificar e, numa eventual ocasião, publicar com essa correção. Eu acho que é isso. Roseli, mais alguma coisa? Hein? Ah, sim, tá, olha só. Enfim, há um refresco aí fora, tanto no sentido líquido quanto no sentido sólido, e é uma ocasião para que a gente possa continuar essa conversa. Muito obrigado pela presença, tanto na posse da professora Roseli e do professor Marcos, como agora nesse prelúdio do lançamento do livro Avançados em Quê? A trajetória pioneira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Boa tarde.